Olá, estudantes! Então, vamos para mais um exemplo de como determinar a solução gráfica de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Observe que eu tenho aqui um sistema de equações composto pela equação x mais 2y igual a 4 e 3x mais 6y igual a menos 12. Então, eu vou supor que x é igual a zero e vou copiar a equação. E eu também vou supor que o y é igual a zero e vou copiar a primeira equação. E vou resolver essa conta. Então, se x é igual a zero, então 0 mais 2y é igual a 4. O zero indo para o outro lado não vai alterar o valor do meu cálculo. Então, eu tenho que 2y é igual a 4, portanto, y é igual a 4. O 2 que multiplica passa dividindo. 4 dividido por 2 é 2. Então, y igual a 2. Então, eu tenho meu primeiro par ordenado. Quando x é zero, o y é 2. Então, eu já localizei um ponto. X mais 2y é igual a 4. Agora, eu vou supor que o y é igual a zero. Então, x mais 2 vezes o y, que no caso é zero, é igual a 4. Então, x mais 2 vezes zero é zero, é igual a 4. O zero indo para o outro lado não vai alterar o meu valor, então x é igual a 4. Então, eu localizei mais um ponto aqui. Quando o x é 4, o meu y vai ser 0. Então, com 2 pontos, eu consigo, no plano cartesiano, identificar a equação, o gráfico desta reta. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para a equação de baixo. Observem aqui que eu tenho já copiado. Então, só vamos, no primeiro caso, substituir o x por zero. Então, eu tenho 3 vezes 0 mais 6y igual a menos 12. 3 vezes 0 é 0, mais 6y é igual a menos 12. O zero indo para o outro lado não vai alterar o meu valor. Então, eu tenho que 6y é igual a menos 12. Se 6y é igual a menos 12, o número que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, y vai ser menos 12 dividido por 6. Y vai ser igual a 12 dividido por 6, 2. Mais com menos, né? Então, menos. Então, eu tenho o meu primeiro par ordenado. Quando o meu x for 0, a minha resposta para o y, menos 2. Tá? Identificado o meu primeiro par ordenado. Agora, nós vamos concluir aqui. 3x mais 6y igual a menos 12. No lugar do y, eu vou colocar 0. Então, vai ficar 3x mais 6 vezes o y. Nesse caso aqui, o y é 0. Isso aqui vai ser igual a menos 12. Então, 3x, 6 vezes 0, 0, vai ser igual a menos 12. O zero indo para o outro lado não vai alterar o meu valor, então eu tenho que 3x é igual a menos 12. Então, x é igual a menos 12. Esse 3 que está multiplicando passa dividindo. Então, x é igual a 12 dividido por 3, 4. Negativo com positivo, negativo. Então, determinei o x, então eu tenho mais um par ordenado. Quando o meu x é menos 4, o y é 0. Então, menos 4 e 0. Observem que agora eu tenho os 2 pontos para a primeira reta, 2 pontos para a segunda reta. Então, eu já consigo ir no plano cartesiano e desenhar o gráfico
que representa a equação dessa reta. Então, esse é o próximo passo agora aí para o plano cartesiano. Então, agora verifiquem que eu tenho aqui já um plano cartesiano, já desenhei o eixo x e o eixo y, já identifiquei os pontos no papel milimetrado. Quem não tem pode fazer com régua, sem problemas. Então, vamos agora identificar os pontos que a gente localizou aqui. Então, o primeiro ponto, quando x é 0, o y é 2. Então, quando x for 0, meu y é 2. Está aqui o ponto. E quando x é 4, o y é 0. Então, quando x for 4, o y é 0. Então, está aqui o meu segundo ponto. Uma vez identificados esses dois pontos, eu venho e traço a reta por esses dois pontos. Então, ali no 4 e no 2. Tá? Então, só vou aumentar um pouquinho aqui. Essa aqui, então, é a minha equação de reta, a primeira reta, que era a reta x mais 2y igual a 4. Agora, eu vou determinar a segunda reta. Então, nessa aqui a gente identificou como ponto. Quando x é 0, o y é menos 2. Então, quando o x for 0, o y é menos 2. Então, está aqui o ponto. E quando x for menos 4, o y é 0. Então, o ponto está aqui. Então, agora eu vou vir e vou também traçar a reta por esses dois pontos. O menos 2 e lá atrás o menos 4. Então, tracei a reta que representa essa equação aqui. 3x mais 6y igual a menos 12. Como eu estou determinando a solução gráfica, o que a gente consegue observar? Que a gente tem, nesse caso, duas retas paralelas. Elas não possuem nenhum ponto em comum. Como elas não possuem nenhum ponto em comum, a gente diz que esse sistema ele é impossível, tá? Ele é um sistema impossível, a gente não consegue encontrar, ele não tem uma solução, porque ela não tem nenhum ponto em comum, essas duas equações de reta. Então, um sistema impossível. Tá? Espero que tenham compreendido. Agradeço por assistirem o meu canal. Tenham todos ótimos estudos. Abraços a todos.